Olá, meu amigo, minha amiga. Quantas notícias gravíssimas nós estamos recebendo hoje aqui no Brasil que nos dão conta que se esse grupo de bandidos, terroristas, criminosos e assassinos, se eles tivessem conseguido colocar em prática aquilo que eles estavam planejando, certamente eu não estaria aqui conversando com vocês e muitos de vocês não estariam aqui também vivos e presentes aqui, não só assistindo ao nosso portal, mas assistindo qualquer coisa. Porque o rastro de destruição que essa gente estava arquitetando era incomensurável, não dá para a gente imaginar o que poderia ter acontecido no Brasil. E esses fatos nós esperamos que sirvam agora para que o Procurador-Geral da República comece a despertar-se do sono profundo que ele está e comece a agir, que a Polícia Federal conclua logo os inquéritos que estão pendentes para a gente ver logo essa turma toda na cadeia. Hoje foram presos 5, inclusive um general que era assessor de Pazuello que já está tirando o braço fora. Essa criatura, eu vou trazer aqui umas imagens para vocês que mostram que a coligação que ele tinha com outros golpistas de uma forma absolutamente vergonhosa e a proximidade que ele tinha com o ex-presidente Jair Bolsonaro era absolutamente inafastável. Não dá para ele dizer que não conhecia, o Bolsonaro não pode dizer que não conhecia. Eu vou trazer aqui para vocês algumas situações que comprovam como essa gente estava arquitetando golpes e crimes muito antes da vitória de Lula nas eleições de 2022. Vou conversar com vocês também sobre assuntos correlatos que estão se dando aqui hoje no Brasil, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. São formas de você fazer chegar a mais pessoas o nosso conteúdo e de trazer mais pessoas aqui para o nosso portal. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu tenho conversado aqui com vocês sobre esse processo que nós vivenciamos aqui no Brasil, para grande parte da sociedade brasileira, que normalizou a barbárie, normalizou crimes, normalizou pensamentos virulentos, antidemocráticos. Isso foi jogado com tanta intensidade e foi pouquíssimo combatido pelos grandes veículos de comunicação, que isso estabeleceu para muitas pessoas a normalidade da barbárie. Então hoje, quando a gente toma conhecimento que existem 5 criaturas de alto escalão de grupos institucionais ou de forças institucionais aqui no nosso país de segurança, que estavam planejando o assassinato do presidente da República, ou por explosão, com sequestro, envenenamento. Gente, isso é uma coisa tão absurda que a gente não consegue acreditar que esse tipo de coisa estava em vias de acontecer aqui no nosso país, não fosse a reação de muitas figuras nas instituições e do povo brasileiro, e nós todos aqui nessa luta, aqui nas redes sociais. Então hoje foram presos 5 criaturas. A notícia aqui nos dá conta que Polícia Federal encontra conexão entre militares, atos golpistas e governo Bolsonaro. Forças Armadas já esperavam operação. Então foram presos 5 criaturas, né? Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Mário Fernandes. Aqui tem foto de 4. Vou mostrar aqui para vocês a cara dos golpistas. Esse aqui que está de terninho, que acho que está dando para vocês verem melhor, esse aqui é o Marcelo Fernandes, que é general do Exército e estava naquela reunião fatídica do Bolsonaro, aquela que só tinha golpista, vagabundo. O senhor Paulo Guedes estava ali do lado e todos eles estavam conspirando abertamente contra a democracia aqui no nosso país. Esse Mário Fernandes, o nome dele, general, é um desses vagabundos covardes, me desculpem estar dizendo isso aí, que queria radicalizar. Ele queria provocar pequenos danos para que não houvesse danos maiores no futuro. Pois bem, foi apanhado hoje, está preso e, ao que tudo indica, a organização desse crime foi feita, vejam só, na casa do general Braga Neto. Então, senhor Paulo Gonet, o senhor vai ter muito trabalho. Agora, a reunião que culminou aí em várias dessas iniciativas, ela foi divulgada através de uma revelação que foi feita lá nos arquivos de Mauro Cid, que não conseguiu apagar tudo. O Mauro Cid está encalacrado. Hoje ele está depondo na Polícia Federal e vai ser perguntado para ele: ô amiguinho,
Você esqueceu dessa história aqui, porque essas informações, com nome, endereço, CPF, toda a estrutura, o despacho do ministro Alexandre de Moraes, que determina a prisão desses criminosos, tem 80 páginas, descrevendo ali em minúcias. Já está colocado aí para todos analisarem. Eu já estou começando a ler e mais tarde, no nosso próximo encontro, eu vou trazer mais alguns detalhes. Mas o que a gente já viu são situações muito graves. Nessa reunião aqui, o Anderson Piu Piu, vocês se lembram muito bem dele, que era o chefe da Polícia Federal de Bolsonaro, ele já advertia nessa reunião que é todo mundo se ferrar. Eu não vou dizer a expressão aqui que ele falou, porque vocês vão escutar aqui, tá? Mas percebam aqui, o áudio não está muito bom, porque eles não sabiam que estavam sendo gravados. Aí todo mundo soltou as amarras, todo mundo saiu falando todo tipo de barbaridade e de crime. Não é por outra razão que essa galera vai ser condenada, não tem escapatória. Vamos ver se dá para pegar aqui, gente. Vamos lá. Quero deixar bem claro isso, porque se eu não estou dizendo que eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, todos vão se fuder. Eu não tenho dúvida disso, eu estou vendo isso se organizando. Tá certo? Eu não digo que a Polícia Federal ela está variada, mas... Então ele, nesse ponto aqui, gente, olha, a gente está no ambiente aberto aqui, então tem uns ruidinhos, né? Mas vocês acompanham o nosso papo aqui, vocês dão esse desconto. O que ele está dizendo, falando português claro, tá, gente? Me desculpe aqui as palavras chulas, mas ele falou o seguinte: aqui nós todos vamos nos fuder. Vai todo mundo se fuder aqui, se a gente não fizer alguma coisa. E alguma coisa fora do campo institucional. Todos ali, gente, estava a vagabundagem toda. Estava o advogado-geral da União, estava o Paulo Guedes, estava o ministro que passou com as joias malocadas, estava o Paulo Sérgio, que estava ali fustigando o sistema eleitoral, estava o general Heleno, todo mundo falando bravata para todo lado. Estava ali o deputado federal Felipe Barros, o golpista de primeira hora, estava ali o Braga Neto, estava ali a curriola toda, a corja toda. E isso vai ser colocado lá no julgamento dessa gente, lá no Supremo Tribunal Federal. Alguns que ainda não estão implicados vão acabar a ser implicados também, em função dessas conexões todas. Talvez essa seja a única explicação porque a Polícia Federal ainda não tinha concluído o inquérito para mandar para o Procurador-Geral da República. Agora, gente, não tem mais escapatória. A capivara aqui está muito grande. E aí eu vou colocar para vocês a fala desse general, um trecho da fala desse general Mário Fernandes, que graças a Deus não é meu parente, só tem esse sobrenome aí, que é muito comum, né? Ele diz o seguinte, o golpista aqui, dizendo, olha, o pau tem que cantar agora. Deixa eu colocar aqui, no ponto maior. Vamos lá. Fala, golpista. Fala, se entregue, golpista. Vamos lá. Então tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro do estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco e conturbar o país pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação do DNA. Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Então, gente, o assassino, vagabundo, criminoso, golpista, ele já declarava aí claramente que era necessário se fazer alguma coisa antes. E aí se descobre um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor Mário Fernandes, foi preso hoje, já está engaiolado? O que o senhor vai dizer agora? É brincadeirinha? Me interpretaram mal? É liberdade de expressão? Todos os fatos vão coligando essas criaturas que mostram que nós nos livramos aqui no nosso país, gente, de coisas muito complicadas. Olha, por mais que se tem uma série de críticas às coisas que estão acontecendo hoje no governo, a coisas que não foram realizadas, enfim, críticas de pessoas que não gostam do atual presidente da República. Vejam só, gente, do que a gente livrou o nosso país, do que nós escapamos e como é importante agora essas figuras serem julgadas.
processadas, condenadas e mandadas para a cadeia. Esse é um negócio muito grave, muitas pessoas estão falando hoje, contrastando aí com o clã Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma publicação hoje dizendo que o G20 está acontecendo aqui no Brasil por causa dele, né? É muito bandido, é gente muito pilantra e tem gente que acredita nisso. O Bolsonaro iria organizar um G20 aqui no Brasil, vejam só. Para falar o quê, né? Então é gente muito salafrária. Não tem gente, a gente tem que se indignar com esse tipo de coisa, porque não dá para a gente normalizar a barbárie. Chega o que aconteceu aqui no Brasil, nós temos que voltar para o processo civilizatório. Aqui a gente tem que ter uma risca que não pode ser ultrapassada, e essa gente ultrapassou, pulou para um lado, pulou para o outro. Se quiseram destruir a risca, né? Os limites. Então isso tem que ser veementemente falado, né? Eu estou vendo algumas pessoas perceberem isso também, a gente está tendo mais vozes com isso, e logo logo a gente vai ter imagem desses criminosos presos, e muitos deles vão dizer que não se lembram, que não é bem isso, que não se recordam, e que só vão falar em juízo, e o Bolsonaro vai dizer que não tinha nada a ver com isso, que essa reunião aí, esse general estava perdido ali quando ele falou essas coisas, quando o general Heleno falou as coisas que falou, do tipo, olha, nós temos que dar um soco na mesa agora, depois não adianta. Então todos já estavam ali articulando todo tipo de estratégia para não saírem do poder. E a gente vai vendo todos os atos que aconteceram aqui no Brasil, a fuga desse bandido, desse corrupto, desse ladrão de joias. E depois o 8 de janeiro aqui no nosso país, eles dizem que isso não foi nada. E com essa explosão que aconteceu agora lá, desse cidadão que tirou a própria vida, eles dizem que isso tudo são coisas naturais, coisas de impulso pessoal. Então ainda bem que a gente tem esse nosso espaço aqui, e ele serve para isso, para a gente continuar a denunciar e chamar atenção. Atenção, senhor Paulo Gonet, não tem explicação para o senhor ficar demorando muito. Quando chegar isso na sua mesa, o senhor tem que despachar instantaneamente. A sociedade brasileira não aguenta mais essa lerdeza toda. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, mais tarde a gente se encontra. Tchau.